Enquanto isso, na mente de Rodrigo Custódio, eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós retomamos a nossa série de respostas ao canal Para Que Possamos, famoso PQP. E eu estava com saudade de falar um pouco a respeito desse assunto, mas em ampla medida eu dei uma pausa no conteúdo sobre o Rodrigo, porque na ordem que eu estava seguindo dentro desta série de respostas a esse canal, chegou a hora da gente falar um pouco sobre os tais plágios de Ellen White. E o Rodrigo, se eu não me engano, ele lançou uma meia dúzia de vídeos a respeito desse tema, e a minha ideia é ver todos os vídeos, fazendo react a cada um deles e depois construir um vídeo em cima disso. Mas como é um assunto muito grande, muito chato, aí já me desanimou um pouco. E em função também da correria da vida aqui em relação a várias coisas, eu acabei deixando um pouco de lado essa tarefa, né, de responder ao Para Que Possamos. Mas esses dias eu vi uma postagem no canal deles, na aba Comunidade, que deu um ensejo para que eu produza o presente vídeo. Aliás, além disso também, antes de continuar a série do Para Que Possamos, eu preciso terminar a minha série sobre o sábado, né? Em relação às respostas, né, de 3 vídeos que foram veiculados lá no canal Para Que Possamos, por parte do pastor Luciano Subirá, tá? Então também tem vários vídeos a respeito do sábado ainda que eu preciso fazer para dar continuidade segundo a sequência lógica, né, que eu tinha imaginado de respostas a tais e tais questões. Mas seja como for, a gente também não precisa seguir essa lógica que eu tinha imaginado na minha cabeça a princípio, e eu vou fazer hoje um vídeo comentando uma postagem do canal Para Que Possamos que diz o seguinte, dá uma olhadinha aí. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí você vê uma postagem no canal Para Que Possamos, está escrito ali @Para Que Possamos, que é uma imagem assim de Saulo de Tarso, aparentemente ali no caminho para Damasco, tendo o encontro dele com Cristo, e aí Cristo supostamente falando para ele assim: Saulo, leve a lei para os gentios. E embaixo, né, uma ironia dizendo assim: enquanto isso na mente de um adventista. Então eu vou explicar para vocês aqui a piada do Rodrigo Custódio e vamos respondê-la. O Rodrigo Custódio ele está supondo que o adventismo tem uma visão equivocada a respeito do Evangelho, a respeito das cartas de Paulo, do Novo Testamento e blá blá blá, onde supostamente Paulo não teria nada que ver com a lei de Deus, a não ser nos aspectos de criticar a lei de Deus e a postura judaizante em relação à lei e blá blá blá. E Paulo teria sido comissionado a simplesmente pregar o evangelho aos gentios e não a lei. Então, a lei e o evangelho, dentro desta visão do Para Que Possamos, estão completamente divorciados, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o evangelho não tem nada a ver com a lei não tem nada a ver com o evangelho. E ao Paulo pregar o evangelho aos gentios, ele não deveria pregar a lei, levar a lei, ensinar a lei aos gentios, mas meramente o evangelho. E a crítica dele é que na cabeça do adventista, Saulo teria sido comissionado, ou deveria ter sido comissionado a levar a lei aos gentios e não o evangelho, como se o adventismo fosse uma religião focada na lei e não no evangelho, e aí uma religião, uma igreja, sei lá o quê, contrária ao evangelho e contrária às verdades aí do Novo Testamento, que é evangelho e não lei, beleza? Ok, então fica aí já registrada a crítica do Rodrigo à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e agora nós passamos a responder. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, então agora com toda calma e fundamento bíblico, a gente vai responder o senhor Rodrigo Custódio. E eu vou começar não com as cartas de Paulo, mas com o Novo Testamento,
seus primeiros livros, os 4 evangelhos, tudo bem? Quando você abre a Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, você lê assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, e aí ele vai falando toda a genealogia de Cristo. O que já indica pra gente que o evangelho é uma realidade dada em um contexto absolutamente judaico, que leva em conta as questões da lei de Deus, da revelação de Deus ao povo de Israel, a Moisés, aos profetas e etc. De maneira que é intrínseca à realidade do evangelho o ensino a respeito da lei. Porque quando você vai dizer quem é Jesus Cristo, você vai ter que dizer que ele é filho de Davi, que ele é filho de Abraão, que ele é filho de Isaac, que ele é filho de Jacó, e etc. E obviamente que com isso você precisa contar a história de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e etc. Tá bom? De outra forma, você sequer entende o evangelho. Quando você avança, por exemplo, o próximo evangelho, Marcos capítulo 1, você tem aqui dito o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho. Então veja bem, o evangelho, nas suas primeiras palavras, já evoca a profecia de Isaías, né? Inclusive demonstrando que você sequer entende o que é o evangelho se você não entende as profecias de Isaías que estão contidas na lei, no Antigo Testamento e etc. Aí você avança para Lucas capítulo 1. E aí você lê do verso 8 em diante e diz o seguinte: ora, aconteceu que, exercendo Zacarias o seu sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então perceba, o evangelho de Lucas já começa dentro do santuário terrestre com um sacerdote entrando no santuário para queimar incenso ao Senhor. E ali ele vai receber, né, a profecia do nascimento de João Batista, e depois vai ter toda a questão da revelação do nascimento de Jesus Cristo. Inclusive, lá em Lucas capítulo 3, quando se fala da genealogia de Jesus, coloca essa genealogia como sendo desde filho de José, filho de Eli, até sendo filho de Adão, filho de Deus. Então, também no Evangelho de Lucas, se você quiser compreender quem é Jesus Cristo, você vai ter que conhecer a história de Adão, Eva, Enoque, Noé, Levi, Davi, etc., até chegar em José, tudo bom? Já demonstrando o contexto absolutamente veterotestamentário, né, do evangelho, no contexto, né, do evangelho ser um desdobramento da lei. Se você não entender a lei, você nunca vai entender o evangelho, né? Inclusive, aqui em Lucas capítulo 1, quando vai falar de Zacarias e de Isabel, se fala que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lá diz o verso 6 de Lucas capítulo 1. Então o contexto é os mandamentos de Deus, o santuário de Deus, o sacerdócio que Deus instituiu lá na lei de Moisés, desde o Antigo Testamento, etc, etc, etc. E quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, você tem ali também menções, obviamente, claras, né, a esse tipo de contexto, onde a palavra de Deus diz assim, né? Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou e disse: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não.
Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és. Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Então, o evangelho já nasce no contexto de Jerusalém, dos judeus, dos sacerdotes, dos levitas, questionando a identidade de João Batista. E quem ele é? Ele é o profeta do qual fala a lei. Ele é Elias, que fala que Elias viria a segunda vez. Ele é o Messias. Quem é esse cara? E ele fala, eu sou a voz que clama no deserto, conforme a profecia de Isaías. Só isso já deveria demonstrar que a pregação do evangelho bíblico é absolutamente indissociado do ensino da lei de Deus. Tanto nos termos do Pentateuco, quanto nos termos dos 10 mandamentos, como nos termos do Antigo Testamento de forma geral, cada um deles visto, né, como lei de Deus, revelação divina, escritura, palavra de Deus e tudo mais. De maneira que se você não entende a lei, vamos colocar desta forma, você sequer poderá entender o evangelho. Então, por exemplo, aqui mesmo no evangelho de João, quando fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no verso 29. Se você não entende o santuário terrestre, onde um cordeiro derramava o sangue para expiação e perdão de pecados e etc., você não conseguirá apreciar a imagem de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você fica sem contexto para entender a realidade. Então, o ensino do Evangelho pressupõe o ensino da lei, até porque no Evangelho existe a ideia do perdão dos pecados. E o que são os pecados? São exatamente a transgressão ou as transgressões da lei ou das leis de Deus. Então o que é o Evangelho? É Deus resolvendo o problema do pecado, da transgressão da lei por parte da humanidade. Então se você não guardou o sábado, você mentiu, você roubou, você matou, você adulterou, você cobiçou o que não é seu, você idolatrou, você teve um outro Deus, você tomou o nome do Deus verdadeiro em vão, e várias coisas desse tipo. Você é um pecador que merece a morte, a condenação, o inferno, que é a aniquilação e etc. E para te livrar disso, para tirar o pecado do mundo, se manifesta o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sem compreender a lei, você sequer começa a falar sobre o Evangelho. De maneira que já fica aqui comprovado que não existe essa dicotomia entre a lei e o Evangelho. Ah, Ezequiel, mas você não está falando de Paulo. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios e ele não foi comissionado a ensinar a lei aos gentios. Ah, é? Tudo bem, então nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Paulo a partir de agora. E antes de entrar na palavra de Deus, eu queria mostrar para vocês aqui esse livrinho aqui do G.K. Billy e do D.A. Carson, que é o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. O que é esse comentário aqui? Esse comentário é um livro onde cada um dos documentos do Novo Testamento é avaliado à luz das suas fontes no Antigo Testamento. Então você abre lá o comentário e você vê, lá em Mateus capítulo 1, essa referência a Isaías, essa referência a Gênesis, essa referência a Jeremias. Em Marcos capítulo 1, essa referência não sei o que, essa referência não sei o que lá. Assim também com todos os documentos do Novo Testamento, inclusive com os documentos escritos pelo apóstolo Paulo. E aí eu vou abrir aqui para vocês a parte desse comentário onde se fala dos escritos de Paulo. Então, só para você entender aqui, essa parte do comentário é comentando os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Essa parte final é de Hebreus até Apocalipse. E essa parte do meio aqui desse comentário é comentando as cartas de Paulo. Tudo bem? E aqui nós temos 371 páginas de conteúdo onde os autores desse comentário,
eles explicam de onde Paulo tirou tal referência ao Antigo Testamento em todas as suas cartas, em Romanos, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Gálatas, em Filipenses, em Efésios, em Colossenses, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em Tito, em 1 e 2 Tessalonicenses e em Filemon, tudo bem? Não vamos nem tratar da carta aos Hebreus, né? Pela discussão da autoria paulina e também que, vamos dizer que seria uma carta voltada a judeus cristãos e não a gentios. Então a gente nem está levando em conta aqui Hebreus, né? Se fôssemos levar em conta Hebreus, já acrescentaríamos aqui mais de uma centena de páginas de comentários a respeito das referências da carta aos Hebreus, à lei de Deus, ao Antigo Testamento, tá bom? Então beleza, então só leve isso em conta e eu vou tentar ser um pouco mais sucinto do que ler para você. Quase 400 páginas de referências comentadas de Paulo em relação à lei de Deus nas cartas que ele envia aos gentios, tá bom? Acho que vocês já sabem onde que isso vai parar, não sabem? Isso vai parar na demonstração cabal e absoluta de que Rodrigo Custódio não faz a menor ideia do que ele fala na internet. O Rodrigo Custódio busca o aplauso de pessoas tão ou mais analfabetas bíblicas do que ele mesmo, e não se importa com a veracidade das coisas. Mas como aqui, desse lado de cá, a gente se importa com a veracidade das questões, a gente vai trabalhar aqui, obviamente de forma resumida, não de forma exaustiva, algumas das referências de Paulo à lei de Deus naquilo que ele proclama aos gentios. Então vamos começar com Romanos capítulo 1. Então ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras. Então o que Paulo está dizendo é que o evangelho que ele vai pregar é o evangelho prometido por Deus em outro tempo, nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos da lei, através dos profetas registrados nas Sagradas Escrituras. E aí, nesse aspecto, Paulo faz referência à palavra de Deus de Gênesis até Malaquias, tudo bem? Se alguém supõe que Paulo não tem o que ensinar para os gentios a respeito da lei, muito se engana. E aí, Paulo continua: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado como Filho de Deus com poder segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, os gentios devem obedecer o evangelho fundamentado na profecia do Antigo Testamento através da fé. Inclusive, quando você lê as profecias dos profetas do Antigo Testamento, você vê inclusive os profetas denunciando aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, da lei de Deus, seja em Israel, seja no mundo gentílico. Então, quando o gentil mata, idolatra, adultera, vive em imoralidade sexual e etc., na visão do Antigo Testamento, o gentil é um pecador, demonstrando inclusive que os reclamos da lei de Deus não se destinavam unicamente a Israel, porque de outra forma o gentil não teria nenhum pecado ao roubar, matar, idolatrar, mentir, adulterar e coisas do tipo. Como durante o Antigo Testamento os gentios são repreendidos em função da violência, do assassinato, da imoralidade sexual, da idolatria e etc., isso revela que os reclamos da lei de Deus
na mentalidade dos profetas que fundamentam o evangelho, essa lei é destinada tanto a judeus como a gentios. Mas nesse aspecto a gente nem precisa imaginar. Por que a gente não precisa imaginar? Porque Paulo vai deixar essas coisas de forma absolutamente clara durante praticamente todo o conteúdo da carta aos Romanos que ele escreveu aos gentios. Então vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. Vamos dar uma lida em Romanos capítulo 2. Vamos ler do verso 9 em diante, talvez até mesmo até o final do capítulo. Olha só que interessante a discussão, ele diz o seguinte: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, mas também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, mas também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, esse papo do Rodrigo Custódio, de que Deus deu a lei para o judeu e o evangelho para o gentil, já está completamente equivocado, porque assim Deus faria acepção de pessoas. Mas Deus deu tanto a lei quanto o evangelho, tanto para judeus como para gentios. Ainda que, obviamente, existem distinções na forma como Deus tratou o povo de Israel em relação aos demais povos. Mas esse tratamento diferenciado por parte de Deus em relação aos judeus, inclusive tinha por implicação que Israel ensinasse as outras nações a respeito de Deus e da sua lei, tudo bem? Da sua palavra, das suas profecias, dos seus juízos, seus mandamentos e etc. Aí o verso 12 em diante, Paulo continua dizendo assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que pecaram mediante a lei, pela lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei há de ser justificado. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei eles para si mesmos. Mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então aqui Paulo fala que, ainda que os gentios não tenham recebido a lei da mesma forma como os judeus, Deus colocou esta lei no coração deles e na sua consciência. E há o judeu que recebeu a lei para não adulterar, mas adultera, e há o gentio que, mesmo não tendo recebido uma lei da mesma forma dos 10 mandamentos no Monte Sinai falando para não adulterar, o gentio percebia que adulterar era uma coisa errada e que ele não deveria fazer. E você tem o judeu adúltero e o gentio fiel à sua esposa. E aí Paulo vai dizer que isso demonstra que a lei de Deus está marcada no coração das pessoas e vai servir de juízo tanto a judeus quanto aos gentios, né? Aqui Paulo claramente está pregando a lei aos gentios. Está demonstrando que, ainda que Israel tenha recebido a lei de uma forma diferente, os gentios também a receberam na sua consciência, e etc. e tal. E mesmo dizendo que os judeus, por ouvirem a lei, não são automaticamente justos, mas devem cumprir a lei para que sejam justificados. Ô Rodrigo Custódio, será que aqui Paulo está fazendo um argumento adventista? Que piada, Rodrigão. Seja como for, vamos continuar. Aí ele diz assim: se tu, porém, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido que és guia dos cegos e luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos ignorantes e mestre das crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas o ídolo e lhe rouba os templos?
Tu que te glorias a lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui na primeira carta de Paulo no Novo Testamento, na ordem canônica, naquela que é a sua carta mais importante, no capítulo 2, você já vê inúmeras referências à lei de Deus, onde Paulo está ensinando claramente, inclusive a lei dos 10 mandamentos. É não roubar, é não cometer adultério, é não matar, é não furtar. E é uma desonra conhecer a lei de Deus e não cumpri-la. Isso por parte do judeu e igualmente por parte do gentil. Paulo em nenhum momento faz um argumento do tipo, mas eu vim aqui pregar para os gentios, que Deus não deu essa lei a eles, então quando o judeu, aliás, quando o gentil idolatra, mata, rouba, mente, adultera, nada disso é pecado, porque essa lei só existe para o judeu. A argumentação de Paulo vai na direção contrária, ok? E é isso. E ponto final. Aqui está o capítulo 2. Quando a gente chega no capítulo 3, nós temos assim algumas das menções mais importantes de Paulo sobre a lei, especialmente também sobre a noção de que a lei não conduz as pessoas à salvação a parte do evangelho de Cristo. Então, Paulo começa explorando a noção da pecaminosidade das pessoas, do verso 9 até o verso 18, mas ele diz no verso 10 que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então a ideia não é que o judeu recebeu a lei e por não guardar a lei ele peca, mas o gentil não recebeu a lei e ao não guardar a lei ele não peca. É o contrário. Paulo diz claramente, temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Inclusive está aí, para você que nunca leu a Bíblia, lê aí o trecho aqui que está sublinhado. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, os aspectos da lei de Deus se aplicam tanto a judeus quanto a gentios, tá bom? E aí, do verso 19 em diante, ele diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão da qual vem o pleno conhecimento do pecado. Depois ele vai repetir isso do verso 21 até o verso 30, e ele vai dizer que Deus justifica por fé tanto o circunciso quanto o incircunciso, tanto o judeu quanto o gentil. E aí, para alguns, isso tem a implicação de que então, agora no Evangelho, a lei de Deus é abolida. Porque a lei de Deus foi transgredida pelo judeu e pelo gentil, agora Deus traz o Evangelho para perdoar os pecados do circunciso e do incircunciso, então a lei de Deus se torna abolida. E Paulo leva em conta essa implicação lógica, trabalha com ela especificamente e a responde diretamente. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Está aqui, ó, sublinhado para você ler na carta de Romanos, de Paulo aos Romanos para os gentios, escrito lá, ó, confirmamos a lei. Ou seja, Paulo está pregando aos gentios dizendo que ele está confirmando a lei. Em nenhum momento Paulo está dizendo que ele veio aqui abolir a lei, denegrir a lei, dizer que a lei não serve para nada, e blá blá blá, e etc, e etc, e etc. E agora Paulo vai instruir os gentios no capítulo 4 inteiro, falando, sabe de quem? De Abraão, que é um dos maiores heróis da lei de Deus. Aí ele começa no verso 1 do capítulo 4. Ora, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Quando, inclusive, Paulo fala que Abraão é nosso pai, está falando que ele é pai de judeus e gentios. Todo aquele que crê em Deus é filho de Abraão.
E, inclusive, ele vai dizer que aqueles que são herdeiros de Abraão são aqueles que são da fé, e não meramente da lei. E por isso a gente deve servir a Deus através da fé. Aí depois você pode ler o capítulo 4 de Romanos inteiro, onde Paulo está explicando os desdobramentos da lei de Deus na experiência de Abraão, de Davi e etc., ensinando as pessoas lá do mundo gentílico, através do evangelho, no assunto qual? A lei. É Moisés, é Davi, é Abraão. Aliás, falar em Moisés, né? Moisés está aqui em Romanos capítulo 5. Veja, por exemplo, o verso 14. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, aqueles que não pecaram de forma idêntica a Adão, mas também pecaram, mas de forma diferente, também sobre eles veio, enfim, a morte e tudo mais. Inclusive, nesse aspecto, ele diz no verso 12, a morte passou a todos porque todos pecaram, assim como também por um só homem entrou no mundo o pecado. Falando aqui de Adão, e vai falar de Moisés, e já acabou de falar de Abraão. Ou seja, basicamente, até aqui, a carta inteira aos Romanos é um estudo da lei de Deus, uma proclamação da lei de Deus para os gentios. Aí você chega lá no verso 15 do capítulo 6, mais uma vez Paulo reafirma aquilo que ele afirmou no capítulo 3, verso 31. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum! Você deve oferecer os seus membros para obediência à lei de Deus, à doutrina de Deus, à palavra de Deus, e não ao pecado. Tudo bem? Que é uma coisa absolutamente nítida na palavra de Deus. Chega no capítulo 12, Paulo faz uma discussão complexa a respeito da lei. Nós não precisamos avançar muito nela aqui, mas nós podemos enfatizar o verso 12. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então veja, aqui está Paulo pregando a lei aos gentios. Olha lá. A lei é santa, justa e boa. Está lá. É a lei de Deus que é santa, justa e boa e está sendo ensinada, proclamada, interpretada, compreendida pelos cristãos gentios através da carta de Paulo aos romanos. Como que Paulo não pregou a lei de Deus aos gentios? Depois você chega lá em Romanos 8, do verso 2 ao verso 4, ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou na carne Deus o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que bonitinho aqui, ó. O preceito da lei se cumprisse em nós, tá? Esse é o evangelho que Paulo pregava aos gentios romanos, tá bom, Rodrigão? Não tem cabimento, brother, não tem cabimento o Rodrigo Custódio vir com esses papinho idiota na internet, que só engana quem é tão analfabeto ou mais analfabeto da Bíblia do que ele, e supor assim que os adventistas do sétimo dia vão ficar acuados e fomos desmascarados nas nossas heresias a favor da lei de Deus, que são o fundamento do evangelho que Paulo ensinou, né? Aí, por exemplo, quando você chega em Romanos 9, você tem várias referências à lei, a Abraão, a Moisés e etc. Veja, por exemplo, 9 verso 15. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Paulo está pregando o evangelho e dizendo, é igual Deus fez lá com Moisés, é igual Deus fez com Faraó, é igual Deus fez com Abraão, daqui a pouco ele vai fazer referência a Elias, etc, etc e etc, tá? E é isso. Chega no verso 11, ele diz, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou, não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como ele insta perante Deus contra Israel? E aí Deus responde, reservei para mim 7 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E veja, esse é todo o contexto do Evangelho. É Moisés, é Elias, é Abraão, é Adão, é profecia de Isaías, é profecia de Zacarias, Jeremias e todo mundo e etc. E é isso que Paulo ensinou. E chega lá, no ápice da argumentação teórica da carta aos Romanos, você tem no capítulo 13, verso 8 a 10, o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que bonitinho, Rodrigão. Você que não conhecia as cartas de Paulo. O cumprimento do quê? Da lei de Deus é o quê? É o amor, tá? Então, é absolutamente absurdo, assim, o Rodrigo supor que Paulo era uma pessoa contrária à lei nos seus ensinos em relação aos gentios e blá, blá, blá. Ah, Ezequiel, mas você está falando da carta aos Romanos e Paulo escreveu muito mais além de Romanos. É verdade. 1 Coríntios, capítulo 9, vamos dar uma lidinha lá. Verso 8 e verso 9. Porventura falo como homem, não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Então tá lá, ó. Paulo pregando aos gentios em Corinto e dizendo assim, olha, eu falo isso como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito o que eu estou ensinando. O que Paulo está ensinando aos coríntios está em conformidade com a lei de Deus que Deus falou para Moisés. E ele diz assim, o que ele está dizendo nem é meramente um homem, porque se está de acordo com a lei, está de acordo com o que Deus quer, o que Deus se importa. E inclusive é isso que ele pergunta no final do verso 9. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Olha lá, eu até sublinhei a palavra Deus lá no meio. Por quê? Porque a lei de Deus pregada aos coríntios, aos gentios, é o quê? É a preocupação de Deus para com eles, com o seu ensino, com as suas práticas, etc, etc e etc. Gálatas capítulo 5, verso 14. Não, em Gálatas, Paulo é contra a lei de Deus. Confia. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. O que Paulo está pregando lá para os Gálatas? Olha aqui, ó, que bonitinho que está pregado lá. Ó. Paulo está pregando a lei, porque a lei se cumpre em um só preceito para amar o próximo. O que indica que, obviamente, dentro do entendimento de Paulo, você deve cumprir a lei de Deus em amor. O que Paulo pregou aos Efésios? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Então tá lá, Paulo escrevendo aos Efésios, o que ele prega? Um dos 10 mandamentos, que é o primeiro mandamento com promessa, honra a teu pai e a tua mãe. Isso é o que Paulo ensina aos Efésios, guarde a lei de Deus, guarde os 10 mandamentos, em Romanos inclusive, né? Não adultere, não roube, não mate, se qualquer outro, cumpra todos, porque são um resumo da lei do amor.
Ok, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para com transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. E aí o que ele está dizendo? Que a lei de Deus é boa, você só precisa entendê-la corretamente, aplicá-la corretamente, e entender que Deus concedeu a lei para pessoas pecadoras, inclusive se arrependerem dos seus pecados e emendarem os seus caminhos. E por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, nós temos ali Paulo dizendo que Moisés, ele tinha sido resistido por um homem chamado Jambres, e também os inimigos de Paulo resistem à verdade. Então, como que ele dissesse assim, não, olha aqui, Timóteo, aprenda a respeito de Moisés, e Moisés também teve oposição, e é por isso que nós temos oposição, porque essas pessoas estão contra mim, assim como alguns eram contra o próprio Moisés. E por aqui já se demonstra, eu poderia falar muito mais, né? Eu poderia ler para você quase 400 páginas de referências de Paulo ao Antigo Testamento nas suas cartas, já se demonstra a absoluta falência daquilo que Rodrigo Custódio prega contra a Igreja Adventista, como se o Adventismo fosse uma religião infiel ao Evangelho em função da sua ênfase na lei de Deus. Paulo tinha a mesma ênfase adventista a respeito da lei de Deus. E nos aspectos, por exemplo, da gente não ser salvo pela lei e milhares dessas coisas que Paulo falou, nós adventistas concordamos 100% com Paulo. E se alguém distorce o que Paulo ensina e etc e tal, é problema desta pessoa e não dos adventistas do sétimo dia. Tudo bem? Isso, é um prazer estar de volta a esta série e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.